Você já se perguntou por que, depois de tanto buscar a verdade, tudo ao seu redor começou a perder o sentido? Por que, ao se aproximar de algo que parecia ser o despertar espiritual, você se viu mergulhado em um silêncio insuportável, onde nem mesmo os seus maiores sonhos pareciam fazer sentido? E o mais assustador, e se esse vazio não for um erro, mas o próprio caminho? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase de Carl Jung já foi repetida tantas vezes que virou bordão espiritual, mas quase ninguém fala sobre o que acontece depois que você desperta, porque despertar é bonito, até você realmente acordar. E quando acorda, você percebe que estava sonhando até mesmo com a sua motivação. Você achava que buscava um propósito, mas no fundo estava fugindo do medo de não ter nenhum. Você dizia estar em busca da verdade, mas o que realmente queria era um consolo, algo que fizesse sentido o suficiente para anestesiar a dor de estar vivo. E então vem o despertar, silencioso, implacável, quase cruel. Ele arranca o chão dos seus pés, os sonhos, pó, as metas, palha, as conquistas, máscaras. Carl Jung chamou isso de o paradoxo do despertar. O momento em que a luz da consciência ilumina tanto que você enxerga estrutura vazia por trás de tudo aquilo que um dia te moveu. Você não está deprimido, você está lúcido demais para continuar fingindo. E essa lucidez, em vez de libertar, te paralisa. É como se tivesse se passado a vida inteira escalando uma montanha só para descobrir, ao chegar no topo, que não havia absolutamente nada lá em cima, apenas um silêncio ancestral. Um eco cósmico que sussurra. Nada disso era real. Mas, e se esse vazio for necessário? E se perder a motivação for exatamente o que precisa acontecer para que algo muito mais autêntico e perigoso nasça? O que Carl Jung descobriu após décadas lidando com pacientes que experimentaram o despertar é que essa ausência de propósito não é um colapso espiritual. É o início de uma reconfiguração profunda da alma. Mas atenção! A maioria das pessoas, ao chegar nesse ponto, entra em pânico e tenta se agarrar a antigas motivações. Voltam a correr atrás de dinheiro, status, amor, mas já não acreditam em nada disso. Só não sabem o que mais fazer. Outros simplesmente param, deitam, esperam, desistem. O perigo é esse: parar no meio do caminho. Confundir a morte simbólica com fracasso. Confundir a ausência de desejo com a ausência de vida. Mas Jung nos convida a ir além, a mergulhar no que ele chamou de negrito, a fase negra da alma, onde tudo se desfaz, onde o velho morre, mas o novo ainda não nasceu. Você está prestes a entrar nessa floresta escura comigo, e talvez só talvez descubra que esse vazio que te assusta é na verdade um útero. Prepare-se para uma jornada onde nada será explicado de forma simples, mas tudo será sentido de forma profunda. Onde a verdade não virá como resposta, mas como ruptura, onde você talvez descubra que a sua maior motivação nunca foi sua. O despertar espiritual não matou sua motivação, ele matou suas mentiras, e agora só resta o que é real. Imagine que você está no meio de uma estrada, não qualquer estrada, mas uma daquelas que você sonhou trilhar por toda a vida. Ela é cercada por paisagens que antes pareciam inspiradoras, placas com frases como realize seus sonhos, construa sua carreira, encontre o amor da sua vida. Você andou, lutou, se feriu, e então um dia algo em você acordou. De repente percebe que todas aquelas placas apontam para lugares que não existem, como miragens construídas pelo seu ego, pela sua infância ferida, pela sociedade e pelas promessas falsas do sucesso. E você para, não por preguiça, mas porque, pela primeira vez, sabe que continuar não leva a lugar nenhum. Essa é a essência do paradoxo que Carl Jung identificou em seus estudos e atendimentos clínicos. O paradoxo do despertar. A consciência que deveria te libertar te paralisa. Quantas vezes você ouviu que, quando se despertar espiritualmente, tudo fará sentido? Mentira. Quando você desperta, tudo o que antes fazia sentido se dissolve. A consciência, e ao contrário do que te prometeram, não vem com respostas. Ela vem com silêncios, com demolições.
com o som abafado das coisas caindo dentro de você. Jung chamava esse estado de limbo psíquico, onde o antigo já não funciona e o novo ainda não chegou. É como ser expulso do paraíso, mas sem ter ainda descoberto a terra prometida. Sabe aquele fogo interno que te fazia acordar às 5 horas da manhã para vencer na vida? Ele se apaga. Sabe aquele desejo de impressionar, conquistar, ser reconhecido? Evapora. E o mais confuso, isso não vem com tristeza, mas com uma estranha serenidade. Um tanto faz que parece mais sábio do que a euforia que você chamava de paixão. É aí que você começa a se perguntar: será que estou me perdendo? Ou será que estou finalmente me encontrando? Carl Jung encontrou esse padrão em centenas de pacientes. Essas pessoas não estavam tristes, estavam esvaziadas. E esse esvaziamento não era patológico, era ritualístico. Jung entendeu que o verdadeiro despertar é um processo alquímico. E todo processo alquímico começa com a nigredo, a fase do escurecimento, da decomposição do eu. A motivação morre porque ela estava enraizada em ilusões. E o ego começa a ruir. Você lembra da Maria? Uma das pacientes mais emblemáticas de Jung. Ela buscou o despertar por anos. Meditação, leitura, jejuns, silêncio. Até que um dia experimentou o que os místicos chamam de morte do ego. E então tudo que ela queria, tudo que a movia, sumiu. Ela parou de trabalhar, de se alimentar, de conversar, não por desespero, mas por indiferença. Eu vi a verdade, doutor. Jung, disse ela, e nada mais importa. A frase ecoou em Jung por anos, e ele começou a entender. A verdade liberta, mas antes ela a desintegra. E a desintegração, meus amigos, é aterrorizante, porque ela leva embora até mesmo aquilo que parecia mais nobre, o desejo de fazer a diferença, de ter um propósito, de ajudar o mundo. Tudo isso, Jung percebeu, era também uma forma disfarçada de apego, de medo, de tentar provar que sua vida tem valor. O despertar real é cruel, porque ele não poupa nem seus ideais mais bonitos. Ele queima tudo, e o que sobra? Um campo vazio, um deserto. Mas é nesse deserto que começa o verdadeiro milagre. Só que a maioria das pessoas não espera, não aguenta, e tenta desesperadamente reativar a velha motivação, voltar a ser como antes, forçar o entusiasmo, se convencer de que ainda acredita. Mas Jung dizia que isso é como tentar colocar uma borboleta de volta no casulo, uma traição à própria alma. E você? Tem coragem de permanecer no vazio? De não ter respostas, de não saber o que fazer amanhã? De apenas ser? Se tiver, vai descobrir algo que Jung chamava de a nova chama. Não aquela que queima por conquista, mas aquela que aquece em silêncio por dentro. Não é uma explosão, é um sussurro. Um chamado sutil que não exige, não cobra, apenas chama. Mas esse chamado só pode ser ouvido por quem teve a coragem de deixar morrer o que nunca foi verdadeiro. Você não perdeu sua motivação. Você perdeu a ilusão que a movia. E isso é o começo de tudo. Existe um momento na vida em que você não sabe mais quem é. E não estou falando daquela dúvida adolescente ou da crise de identidade aos 30. Estou falando de um silêncio tão profundo que até seu nome parece estranho. Você se olha no espelho e não reconhece, não o rosto, mas o olhar. É como se a pessoa que vivia ali tivesse ido embora. Mas ninguém te avisou que ela estava partindo. Carl Jung chamava isso de morte simbólica. Um colapso interno onde a velha identidade se desfaz sem garantias de que outra surgirá. É um vazio que não é simplesmente a ausência de algo. É a ausência de você. Parece assustador? É porque é. Mas talvez o mais aterrorizante seja o fato de que você pediu por isso. Não com palavras, mas com sua busca. Você buscou crescer, despertar, se conhecer. E a alma, com sua ironia cósmica, levou isso a sério. Ela começou a desmontar tudo que você achava que era. Ego, persona, rótulos, histórias, tudo se desfaz. E aquilo que parecia firme, sou um profissional dedicado, sou uma boa pessoa, sou forte, sou espiritual, começa a desmoronar. Mas não há terremoto, é uma implosão silenciosa, uma morte sem luto. É aí que começa a verdadeira jornada espiritual.
Não quando você medita em paz, mas quando você senta no chão do quarto e diz: eu não faço ideia de quem eu sou. Maria, lembra? A paciente de Jung. Depois de sua experiência de iluminação, ela dizia coisas como: o eu que eu conhecia era uma invenção. Meus desejos, meus medos, minhas escolhas, tudo condicionado, tudo montado, tudo mentira. Ela não estava sendo cínica, ela estava lúcida, e Jung entendeu algo fundamental. A maior parte do que chamamos de eu é, na verdade, um amontoado de máscaras. Desde pequenos aprendemos a performar, a nos moldar para sermos amados, a esconder o que sentimos, a exagerar o que não somos, e depois de anos nisso esquecemos que estamos atuando, até que o despertar chega, e como um diretor furioso ele grita: corta, a cena acaba, a personagem morre. Mas o ator ainda não sabe o que fazer fora do papel. É isso que Jung chamava de psicose sagrada, um colapso interno tão profundo que beira o delírio, mas que, se conduzido com consciência, pode se tornar a semente de algo extraordinário. O problema é que a maioria não entende o que está acontecendo. A ausência de identidade é confundida com depressão. A falta de objetivos vira crise existencial. E o medo de não saber mais quem é vira desespero. Mas e se eu te dissesse que esse desespero é um portal? Jung dizia que a alma precisa matar o eu falso para revelar o eu verdadeiro. Mas atenção, esse verdadeiro não é um novo papel. É um campo aberto, fluido, selvagem. Não tem nome, não tem função, é presença. Imagine um terreno baldio, coberto de ruínas. A destruição assusta, mas é ela que abre espaço para o novo. A morte do eu é dolorosa porque ela exige que você abandone não só suas mentiras, mas também suas certezas. E aí vem a pergunta que rasga: se eu não sou aquilo que pensei a vida toda, o que sobrou? Talvez nada. E esse nada para a mente é insuportável, mas para a alma é liberdade. Porque só no nada pode nascer o tudo. Jung observou isso em muitos de seus pacientes. Após a dissolução do eu, vinha um tempo de silêncio, um luto sem corpo, uma espera sem promessa. E nesse vazio surgiam impulsos estranhos, não como ideias ou metas, mas como sentimentos que vinham do fundo do ser. Vontade de andar no mato, desejo de pintar, de conversar com estranhos, de ficar em silêncio por dias, coisas pequenas, mas vivas, pulsando de dentro, sem razão, sem explicação. Era o eu profundo começando a se manifestar, mas ele não se apresenta com currículo ou ambição. Ele vem como perfume no ar, como vento na pele. E aqui está o ponto crucial. Se você tentar acelerar esse processo, você o mata. Se tentar nomear o novo eu antes dele se formar, você repete o erro antigo. A nova identidade não pode ser fabricada. Ela só pode ser descoberta. E isso leva tempo. Por isso Jung falava tanto da importância de esperar com consciência, não como quem está passivo, mas como quem respeita o tempo do invisível. A alma não tem pressa, e a pressa é sempre do ego. Então, se você sente que não sabe mais quem é, parabéns, você está mais perto da verdade do que nunca esteve. Não tente se reconstruir ainda. Permita-se ser pó, permita-se ser nada, porque no coração desse nada, algo sagrado está sendo gestado. Existe um tipo de silêncio que não é calmo, é ensurdecedor. Um tipo de vazio que não alivia, consome, e uma espécie de espera que não tem fim, porque você nem sabe mais o que está esperando. É aí que você se encontra agora, não é? Você já não sente vontade de voltar a ser quem era, mas também não consegue se mover em direção a algo novo. Você está suspenso, como se o tempo tivesse parado, como se a vida tivesse apertado o botão de pausa, só para ver o que você faz no escuro. Carl Jung chamava isso de a travessia do deserto da alma, a fase mais solitária, mais perigosa e mais sagrada, porque aqui não tem mais estrutura, nem identidade, nem mapa, não tem mais nada. E, paradoxalmente, é exatamente nesse nada que o novo começa a se formar. Mas ainda é cedo demais para perceber. Você acorda sem motivo, olha para o teto, sente uma presença silenciosa, como se algo muito antigo e muito grande estivesse observando você, de dentro, mas não se revela, e você espera, sem saber o que fazer, sem saber o que procurar. Você tenta lembrar do que te motivava antes, as metas, os sonhos, os projetos,
Mas tudo parece ridículo agora, como brinquedos de criança esquecidos num canto da sala. Você até tenta se forçar a reagir. Vou me mexer, vou produzir, vou voltar a me importar, mas não dá. Algo mais profundo assumiu o controle. Algo que não se move por vontade, mas por ciclos. Algo que te cala, para depois te renascer. Jung dizia que nesse estado a alma está gestando o novo sentido da vida, mas o ego interpreta como estagnação. E então vem a pergunta cruel: será que estou desperdiçando meu tempo? A resposta é mais desconfortável do que você gostaria. Sim, você está desperdiçando o tempo, do seu antigo eu, mas está respeitando o tempo, da sua essência. Essa é a diferença entre um colapso e uma metamorfose. Borboletas não são feitas às pressas, e o casulo é o lugar onde o tempo não obedece à lógica. Jung via esse processo como uma incubação simbólica. Você morreu para o mundo antigo, mas ainda não nasceu para o novo, e nessa brecha surge o risco real, a fuga. Muitos voltam correndo para a velha vida, inventam novos objetivos, novas obsessões, novos amores, mas tudo é uma tentativa desesperada de preencher o vazio que só existe porque algo verdadeiro está tentando emergir. Eles não entendem que esse silêncio é uma linguagem, que essa ausência de direção é uma correção de rota, que esse tédio existencial é o útero do propósito. Mas a maioria não escuta e se perde. Você não vai se perder, porque está aqui, porque está ouvindo, porque, mesmo sem entender, sente que esse vazio não é o fim, é uma pausa sagrada. Jung dizia que o inconsciente age como um artista. Ele precisa de espaço em branco para criar. Se sua mente estiver cheia de ruídos, metas, pressões, nada autêntico pode emergir. Por isso o vazio é necessário. Por isso a espera é fundamental. Mas não é uma espera passiva, é uma escuta ativa. Você não está esperando que a vida te traga algo. Você está aprendendo a ouvir o que já está sussurrando aí dentro. A alma não grita, ela cochicha. E só no silêncio do vazio é que você escuta. Você não está perdido, você está se preparando. Mas se preparar para quê? Essa pergunta ainda não tem resposta. Porque respostas não nascem no caos. Elas brotam do chão fértil da ausência, depois que a terra foi rasgada, queimada, demolida, e é exatamente isso que o vazio faz. Ele arrebenta as certezas para que surja a confiança. Ele te afasta dos outros para que você se reencontre. Ele te deixa sem nada para que você perceba que, talvez agora, você esteja pronto para tudo. Jung chamava isso de a travessia da alma nua e dizia que, se você conseguir suportar o desconforto, algo absolutamente novo surgirá, não como uma explosão, mas como um broto, frágil, pequeno, mas real, e, acima de tudo, seu. Essa é a promessa não dita da escuridão. Se você não fugir dela, ela te transforma. Não existe iluminação sem passagem pela noite escura, e esse vazio que você está sentindo é a noite, é o casulo, é o templo secreto onde o sagrado está sendo gestado. Espere, mas espere com reverência, com humildade, com o coração aberto, mesmo que em pedaços. Porque quando o novo vier, e ele virá, você vai sentir algo que não sentia há muito tempo, vontade de viver, não para impressionar, não para ser alguém, mas porque algo dentro de você, finalmente, está pronto para nascer. Você não sente mais vontade, e talvez isso ainda te assuste. O mundo te ensinou que vontade é o motor da vida, que sem metas, sem ambição, sem um plano, você está perdido. Mas e se for justamente o contrário? E se estar perdido for o sinal mais puro de que algo em você finalmente começou a se encontrar? Carl Jung chamava esse estágio de emergência da alma. É quando, após o colapso do ego e a travessia pelo deserto do vazio, uma nova presença começa a se formar. Mas não chega com trombetas, não tem nome, não se apresenta com currículo, ela só surge, como um aroma suave, como um frio na barriga sem explicação, como uma imagem vaga que insiste em retornar. É sutil, e por isso tantas pessoas não percebem. Ou pior, percebem e ignoram, porque não reconhecem aquilo que não tem lógica. Veja, a alma não fala com a razão. Ela fala com o corpo, com o instinto, com os sonhos.
Ela não te manda abrir uma empresa, ganhar dinheiro ou escrever um livro. Ela sussurra: crie, cante, caminhe, escute. Mas você quer o quê? Certezas, garantias e um salário no fim do mês. Só que a alma não tem CNPJ. Ela tem fluxo. E é por isso que os primeiros impulsos parecem ridículos. Querer pintar sem saber pintar, vontade de tocar um instrumento sem pretensão de ser músico, sentir alegria em cozinhar para ninguém. Essas pequenas vontades não são distrações, são portais. Jung observou isso repetidas vezes. Pacientes que haviam perdido toda a motivação egóica e que, após longos períodos de vazio, começavam a sentir impulsos leves, quase infantis. Sara, uma de suas pacientes, havia deixado o emprego, perdido o interesse por tudo e se descrevia como um corpo acordado, mas uma alma dormindo. Até que um dia, quase por acidente, começou a desenhar. Não para vender, não para mostrar, mas porque era a única coisa que não doía. Ela descreveu a sensação como: é como se eu estivesse desenhando a mim mesma sem saber quem eu sou. Jung entendeu. Aquilo não era distração, era reconexão. A alma, depois de um longo luto, estava voltando a se expressar, e fazia isso pela única linguagem que conhece: o gesto autêntico. Esse é o momento mais delicado da jornada, porque é fácil cair em duas armadilhas: ignorar o impulso por parecer insignificante, transformá-lo em projeto para o ego manipular. O primeiro mata a alma de novo, o segundo sequestra sua autenticidade antes dela amadurecer. O convite aqui é outro: seguir o impulso sem precisar entendê-lo. Fácil? Não. O ego vai espernear, vai querer transformar tudo em plano de carreira. Mas a alma não opera por objetivos, ela opera por sentido, e o sentido você sente. Não vem como razão, vem como expansão no peito, como brilho no olhar, como aquela sensação de estar exatamente onde deveria, mesmo sem saber por quê. Jung chamava isso de orientação simbólica. A vida deixa pistas, sinais, coincidências estranhas, chamados sutis que parecem sem importância, mas tocam algo profundo. Um livro que cai da estante, uma conversa aparentemente aleatória que te emociona, um filme que te desmonta. Esses são os convites da alma. Mas ela não te obriga, ela propõe. E cabe a você aceitar ou não. Se aceitar, o caminho não será fácil, porque ele não é pavimentado, é orgânico, e ele te levará por lugares que talvez te afastem do que era considerado bem-sucedido. Você pode ganhar menos, ser menos aplaudido, ser mal compreendido, mas sentirá algo que nunca sentiu: coerência. Você não estará vivendo uma ideia de vida, estará vivendo a sua, e isso é inegociável. Esse é o ponto mais perigoso e mais libertador. Quando você começa a fazer as coisas não por obrigação, não por medo, não por desejo de aprovação, mas por impulso interno, puro, bruto, sagrado. A motivação não parece mais uma força externa te empurrando. Ela é uma maré interna te conduzindo. Você acorda e sente vontade. Não todos os dias, mas quando sente, é tão verdadeiro que não há necessidade de justificativa. Eu quero fazer isso. E isso basta. Não importa se dá certo. Não importa se vão gostar. Importa que você esteja inteiro fazendo. Esse é o retorno da alma. E aqui vai um segredo que Jung descobriu. A motivação mais autêntica é tão sutil que, se você estiver procurando por entusiasmo, vai achar que ela não está ali, mas ela está, só que não grita, ela convida. Você está pronto para aceitar esse convite? Para abandonar a lógica produtiva? Para deixar de medir o valor de uma ação pelo número de curtidas, vendas ou elogios? Está pronto para se mover simplesmente porque algo dentro de você quer? Esse é o novo tipo de motivação que nasce do silêncio, que não pede permissão ao ego, que não busca finalidade. Ela não é uma meta, é uma dança. E quando você a segue, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo cambaleando, você se sente vivo, não como antes, mas como sempre deveria ter sido. A alma não quer que você mude o mundo. Ela só quer que você pare de mentir para si mesmo, porque quando isso acontece, o mundo muda por ressonância. Então pare agora, escute, sinta o que quer surgir em você hoje, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça inútil. Faça, não por obrigação, mas por fidelidade ao que pulsa.
Esse é o início do seu retorno, do seu renascimento. E acredite, você não precisa mais correr atrás da motivação. Ela está correndo dentro de você. Ninguém te avisa que o renascimento não tem trombetas. Ele não chega com celebração nem com luz dourada vindo do céu. Não há testemunhas, não há aplausos. O renascimento acontece como um segredo, guardado entre a última lágrima e o primeiro sorriso sem motivo. E o mais curioso, você só percebe que renasceu quando já está vivendo outra vida, sem perceber. Carl Jung chamava esse estágio de encarnação do self. É quando o seu ser mais profundo, aquele que ficou escondido durante anos atrás de máscaras, papéis e obrigações, assume o controle. Mas atenção, ele não domina, não grita, não exige, ele apenas é. Você começa a adotar isso nos detalhes. A comida tem outro sabor, a música te comove de novo, o silêncio deixa de ser vazio e vira presença. Você acorda e algo pulsa. Não é a antiga ansiedade por fazer, conquistar, performar. É uma disposição tranquila, um sim que vem antes da mente pensar. Esse é o milagre do renascimento. Ele não acontece como uma transformação grandiosa, acontece como reconhecimento. Você olha para algo e pensa, isso sou eu, e não há mais dúvida. Mas antes de continuar, pare e perceba a beleza disso. Você passou pela destruição, pela perda do sentido, pela ausência de si, pelo deserto, pelo silêncio, pela espera, pelo chamado, e agora você está de volta, mas não ao antigo mundo, não à velha versão de você. Você voltou ao mundo como alguém que o mundo ainda não conhecia. É por isso que parece estranho. As roupas não servem mais, as conversas parecem vazias, alguns amigos se afastam, algumas ambições morrem. E o mais desconcertante, você não sente necessidade de substituir nada disso. Você não precisa mais se explicar, você só precisa seguir o que pulsa. Jung chamava isso de vida simbólica, uma forma de existir em que as decisões não são tomadas com base no que é lógico, mas no que é vivo. Você passa a perceber os sinais, não os que vêm de fora, mas os que surgem de dentro. Um arrepio, uma intuição, uma sensação de calor ao pensar em algo, um desconforto que te alerta para o que não ressoa mais. Você não precisa mais de um manual, porque agora você se escuta. Mas não é só isso. Você descobre que aquilo que achava que era egoísmo, se priorizar, se proteger, se ouvir, é na verdade amor. O tipo mais raro, o amor que vem de dentro. O amor que cuida da sua energia como se ela fosse sagrada. Porque é, e é nesse ponto que a motivação retorna. Mas não como tarefa, não como empolgação exagerada. Ela volta como pulsação natural. Você age porque não consegue não agir. Você cria porque está vivo. Você se move porque algo dentro de você está dançando. E veja, não é que a dor desapareceu, não é que a dúvida sumiu, mas agora elas não te paralisam, porque algo maior se assentou dentro de você. Um centro, um eixo, uma paz que não depende de nada. Jung dizia que esse estado é o verdadeiro self encarnado, a alma encarnada no cotidiano, não flutuando em planos superiores, mas lavando louça, cuidando de plantas, ouvindo uma amiga escrevendo um texto que ninguém vai ler, cantando para si mesmo. Você virou presença, e quando você vive a partir da presença, você inspira, sem esforço, sem estratégia. As pessoas sentem algo em você, algo que elas não sabem nomear, mas que reconhecem, porque a alma, ela se comunica por frequência, e agora a sua emite verdade. Você pode não ter as respostas, mas tem uma bússola. Você pode não saber o que vem depois, mas sabe o que não quer mais. E isso basta para que a vida comece a se reorganizar ao seu redor. As escolhas mudam, os caminhos se abrem, as relações florescem ou caem. E tudo isso acontece sem que você force nada, porque agora a vida te move, e não o contrário. Esse é o ponto de virada que Jung chamou de motivação incorporada. Você não busca mais o propósito. Você é o propósito, andando por aí, fazendo o que tem que ser feito, com gentileza e coragem. Você virou um canal, e tudo que é autêntico passa por você, e floresce. Mas não sem sacrifícios. Esse caminho exige que você abra mão do aplauso, da aprovação, do controle.
Requer que você confie em algo que não pode provar, a sabedoria da sua alma. E essa confiança, uma vez instaurada, é inquebrável, não porque você tem certeza, mas porque você se tornou coerência. Jung observou esse padrão em pacientes que passaram por todos os estágios da dissolução até a integração. Eles se tornavam calmos, magnéticos, profundos e estranhamente livres, não por estarem acima da vida, mas por estarem dentro dela pela primeira vez. E se você chegou até aqui, saiba, você também está se tornando isso. Você não vai mais precisar se forçar, nem buscar motivação em frases prontas ou fórmulas mágicas, porque o que te move agora vem de dentro. E é tão seu, tão íntimo, tão silencioso, que talvez você chore só de perceber. Finalmente estou em casa. E então, aqui estamos. Você chegou ao fim. Ou seria esse o verdadeiro início? Você talvez ainda não saiba colocar em palavras o que aconteceu dentro de você enquanto ouvia cada capítulo dessa travessia. Mas algo se moveu, não é? Talvez tenha sido apenas um leve desconforto, como o tilintar de uma janela aberta durante a madrugada. Talvez tenha sido um abalo sísmico, silencioso e irreversível, onde você sentiu que tudo o que acreditava sobre si mesmo não era exatamente seu. Mas o que importa agora não é entender, é sentir. A verdade é que poucas pessoas têm coragem de olhar para dentro e não fugir. Poucas permanecem quando a alma começa a desorganizar os móveis do ego. Poucas aceitam a morte simbólica de suas motivações mais íntimas, seus sonhos herdados, seus desejos condicionados. Você aceitou. Ou está ao menos tentando, e só isso já te torna raro. Talvez você ainda esteja no deserto. Talvez esteja no silêncio. Talvez já esteja sentindo a brisa do chamado. Ou quem sabe já esteja vivendo a leveza de ser quem é, pela primeira vez. Mas seja onde for que você esteja, honre isso. Honre esse vazio. Honre essa pausa. Honre esse sussurro que parece pequeno demais para ser ouvido, mas que é exatamente ele que vai guiar você de volta para casa. Carl Jung sabia que esse processo não era teórico. Era encarnado, era carne e osso. Era psicológico, espiritual, existencial. Ele sabia que o ego morreria gritando e que a alma renasceria em silêncio. Por isso, Jung não nos prometeu felicidade. Prometeu verdade. E a verdade, meu amigo, minha amiga, é que despertar não é sobre se sentir melhor. É sobre não conseguir mais mentir para si mesmo. É perder o apetite pelo mundo ilusório. É se despedir de quem você pensava que precisava ser. É caminhar sem saber para onde, mas com a certeza de que a bússola agora pulsa por dentro. E você? Você já começou esse caminho. A pergunta que fica agora não é: qual é o meu propósito? Mas sim, o que dentro de mim está pedindo para ser vivido, mesmo que ninguém mais entenda? Você consegue ouvir? Talvez seja um gesto simples, uma vontade de criar, de descansar, de cuidar, de escrever, de desaparecer por um tempo. O novo sempre começa como um sopro, não duvide dele. Agora quero te contar algo pessoal, porque eu também estive aí, nesse chão frio da alma, na madrugada em que nada fazia sentido, nem mesmo aquilo que eu mais amava. Lembro de um dia específico. Estava no quarto, luz apagada, deitado de lado. A sensação era de que tudo havia me deixado. A motivação, os sonhos, as pessoas. Eu só pensava, eu lutei tanto para chegar aqui, e agora que cheguei, não sinto mais nada. Foi nesse dia que percebi que minha dor não era fracasso. Era crescimento sem aplauso. Era a alma me chamando para abandonar até mesmo as vitórias. Foi ali que comecei a escutar um outro som. O som de algo nascendo. Não era animador, não era inspirador, era honesto. E desde aquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Então, se eu puder te dizer algo como alguém que já atravessou essa floresta escura, seria isso: espere, confie, escute. Não tente entender tudo agora. Não tente dar a volta por cima. Não corra de volta para o velho só porque o novo ainda não chegou. Permita-se ser um campo arado, porque a vida está prestes a plantar algo em você. E quando florescer, será tão autêntico, tão seu, tão inevitável, que você vai se perguntar: por que eu resisti tanto?